Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o seu lugar no mundo. Então vamos ver, por exemplo, que você pode morar em uma casa, ou pode ser que você more num apartamento. Olha aí, se você achou que em apartamento você não teria um ambiente arborizado, aí está um exemplo de um prédio todo cheio de árvores. Legal, né? Bom, algumas pessoas, da realeza, da nobreza, moram em castelo, chique, hein? Pense aí na família real, por exemplo, na rainha da Inglaterra, bacana, né? Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo enquanto você vai pensando qual é o seu lugar no mundo. Uhul! Você já se inscreveu em nosso canal? Não perca tempo! E lembre-se, ative o sininho! Uhul! E compartilhe! E aí, pensou sobre o seu lugar no mundo? O seu lugar por acaso é o castelo? Pode não ser, mas certamente também não é um único lugar, porque você poderia falar do lar da sua família, poderia falar da casa dos avós, poderia falar da casa de um amigo, poderia falar da escolinha de futebol e vários outros lugares onde você passa o seu dia a dia, certo? Por exemplo, a escola, que é o lugar não apenas do professor, mas do aluno, sem o qual a escola não existe, certo? Por exemplo, a igreja, onde nós encontramos o padre e onde se reúnem os cristãos. Poderia ilustrar também aqui com um quartel, que é o local onde trabalham os militares, olha aí o sargento e o recruta. Poderia ainda exibir aqui imagens de vários outros locais onde trabalham outros profissionais, por exemplo, o escritório e o advogado. Poderia ilustrar também um restaurante e o cozinheiro, o garçom, etc. E aí, vou propor a seguinte questão: será que são só as pessoas que têm os seus lugares próprios? Não, não são. Nós poderíamos falar, por exemplo, do local ou do lugar onde aparecem os números e as palavras. Pense um pouco sobre isso que a gente volta já já. Olá, amigo! Você já conhece o nosso Instagram? Uhul! Inscreva-se já no Mais Temática Oficial! Uhul! É isso aí, galera. Se você ainda não nos segue no Instagram, vá lá que em cada dia da semana temos uma postagem exclusiva. Toda segunda, uma frase inspiradora para começar a semana. Toda terça-feira, uma super dica em 1 minuto. Quarta-feira, um grande desafio matemático. Quinta, o TBT do professor Belchior. E na sexta-feira, uma postagem de humor para fechar a semana de uma forma bem descontraída. Legal, nós falamos um pouco sobre o seu lugar no mundo. Vamos falar agora sobre o lugar dos números e das palavras. Você já reparou, por exemplo, que no seu trajeto da residência para a escola há várias placas de sinalização? E para isso a gente precisa usar os números, por exemplo, para indicar o limite de velocidade, que deve ser respeitado para a segurança tanto dos motoristas e passageiros como dos pedestres, certo? Mas também a gente usa números para sinalizar a distância que falta para chegar a determinada cidade. Então você está lá na estrada, no meio de uma viagem, e aí vai demorar muito. Falta quanto? Por exemplo, aí faltam 55 quilômetros para chegar à capital federal. Legal, né? Os números também podem ser usados para identificar os ônibus. Então, por exemplo, o pessoal lá no Rio de Janeiro já sabe que o ônibus 505 é o que vai até ao terminal de Laranjeiras, que é um bairro tradicional lá da cidade. Beleza? Bom, mas os números não bastam, a gente precisa das palavras. Então, por exemplo, existe a placa de trânsito pare, certo? Que sinaliza que o motorista naquele local deve parar antes de dar prosseguimento. Beleza? Bom, em alguns casos, bastará uma letra para sinalizar a informação para o motorista. Por exemplo, a letra E, que significa, que remete a estacionamento, porém ela está cortada, que indica então que é proibido estacionar naquele local. Bacana, né? Bom, mas não só os números e as palavras são empregados na sinalização de trânsito. A gente poderia utilizar simplesmente cores
que é o que a gente encontra nos semáforos, certo? Aí você vai dizer, bom, mas eu não preciso olhar para o semáforo porque eu ainda não tenho idade para dirigir. Mas os pedestres também seguiam pelo semáforo, né? Então, por exemplo, se a luz verde estiver acesa, significa que eu posso avançar, mas se a luz vermelha estiver acesa, significa que eu devo aguardar. Beleza? Muito bom, amigo! Uhul. O que nós teremos na próxima segunda? Uhul. Olha, amigo, na verdade eu não sei qual o tema ainda, mas você pode sugerir nos comentários deste vídeo que a gente vai tratar segunda-feira que vem, beleza? Calma, amigo, será já na próxima segunda. Não vai demorar tanto assim. Tenha paciência. Oi, Mickey. É isso aí, galera. Até a próxima. Uhul. É isso aí, pessoal! Espero que tenha gostado! Em breve, o Mais Temática trará mais novidades! Uhul. E veja também este vídeo que aparece no canto da sua